A Caramuru Alimentos projeta para este ano uma receita superior a 8 bilhões e meio de reais. Uma leve alta em relação ao que eles fizeram de receita no ano passado. E para os próximos anos, a expectativa é acelerar crescimento com produção de etanol de milho. Tá aí, ó, um produto dos favoritos dos lançamentos deste último ano de 2025 e continua com muita atenção em 2026. Eles também projetam um maior esmagamento de soja. A empresa está cogitando fazer IPO na Bolsa de Valores brasileira. Será que nós teremos essa agenda um pouquinho mais movimentada? Eu torço para que sim tenhamos janela de IPOs. E torço pela companhia, claro. O presidente da Caramuru, Marcos Thieme, foi o convidado da vez no Ag Líderes, que é o videocast do AgFeed. E para falar sobre essa entrevista, estamos aqui com a Alessandra Mello, editora executiva do AgFeed. Que prazer tê-la por aqui, minha cara. Bom dia, prazer sempre estar aqui com você também. Juro em 14,5% lá na Casa do Chapéu. E tem gente ainda querendo fazer IPO na Bolsa de Valores. O que pensa a Caramuru sobre esse futuro que pode ser glorioso, talvez? Você sabe que eu estava vendo esse comentário aí sobre esse caso da Compass, ali do analista dizendo que não é bem, né, não está 100% ainda. É mais ou menos assim que tá a empresa, Entendi. Né? O CEO Marcos Thieme da Caramuru nos falou assim, estamos com a chuteira no pé. Esse é o título, inclusive, da nossa reportagem que publicamos no AgFeed hoje. Chuteira no pé, prontos, mas ainda acreditamos que precisa aí uma conjunção de fatores, como, por exemplo, taxa de juros, que realmente preocupa muito, né? Mas a gente vai dar mais detalhes e mostrar o que ele falou sobre isso daqui a pouco, mas antes eu queria só contextualizar um pouco para quem nos assiste, né? Quem é a Caramuru e o que ela está fazendo hoje, né? E quais são os principais pontos aí dessa conversa que nós tivemos. Então, vamos lá. Caramuru é uma empresa que começou familiar, né? Muito com foco no esmagamento de soja, no processamento de soja. Começou no Paraná, mas depois foi para Goiás, para Mato Grosso, hoje está em 6 estados brasileiros. E no começo ela tinha ali como seus principais competidores o chamado ABCD, aí, o ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, que a gente chama, né, no agronegócio, que antigamente dominava esse mercado aí da soja. E aí o que eles fizeram? Eles precisavam buscar um caminho para se diferenciar, porque era difícil concorrer com esses gigantes globais, né? O que eles fizeram foi buscar nichos de mercado. Então, a Caramuru, ela se destacou já nas últimas décadas na produção e exportação de produtos não transgênicos, de soja e derivados não transgênicos. Ela continua fornecendo muito esse produto, principalmente para a Europa. E um outro nicho de mercado que a empresa também se especializou é o SPC, que é a proteína de soja concentrada, que é vendida principalmente para a Noruega. É um insumo fundamental para a ração de salmão lá na Noruega, né? Então, primeiro não transgênico, mas hoje ela faz a SPC também transgênico, fornecendo para esses mercados. Nessa conversa com o CEO, a gente falou aí de resultados financeiros, né? Como destacou aqui o Gabriel, previsão de 8,5 bilhão de reais de receita esse ano, um leve crescimento em relação ao ano passado, porque o cenário ficou mais adverso. No final do ano passado, com o tarifaço, essas empresas processadoras de soja tiveram mais dificuldade de utilizar as ferramentas de mercado futuro para fazer as suas vendas de forma antecipada, e depois veio o quê? A guerra no Irã, que também afeta todo mundo, né? Então a gente perguntou para o CEO da Caramuru quais foram os principais efeitos, quais estão sendo esses efeitos para a empresa, e a gente vai ver agora o que ele respondeu. A questão da guerra, do lado logístico, não impacta, né? Porque a gente não tem essa rota, que é uma rota que está sendo impactada, né? Mas do lado de custos, ela sim impacta, porque tem uma pressão vindo no diesel, né? E nós conseguimos aí agora, estamos fazendo as renegociações de soja, comprando a soja já com o preço novo dos custos, né? Que a gente tem aí de logística, mas o primeiro trimestre impactou um pouquinho também, porque pegou lá o mês de março, né? Onde a gente já tinha aí uma parte comprada e uma parte dos custos já, de uma certa forma, determinados, né? E tem um reajuste. No caso da Caramuru, nós temos os três modais. Então, uma das nossas plantas, por exemplo, a planta de São Simão, ela pode sair para o caminhão, ela pode sair para o ferrovia, ela pode sair para o hidrovia, né? E normalmente o custo da ferrovia é sempre melhor que o custo da rodovia, e o custo da hidrovia sempre melhor que o custo da ferrovia. E os custos logísticos estão, em média, quanto por cento mais caros aí nesse ano, hein?
É uma pergunta capciosa, né? A gente pode dizer de 5% a 10% mais caros. Em função dessa questão geopolítica, de toda essa... Em função dessa questão geopolítica, de tudo que está acontecendo, né? Você tem uma disrupção ali, né, no Estreito de Hormuz, que acaba afetando toda a logística, e também o preço do diesel, né? Isso acaba também afetando mais até, né? Porque muito do transporte aqui no Brasil é feito por caminhão, né? Quando sai lá a soja da fazenda, ela tem que ser transportada por caminhão. Então, mesmo com as injeções aí que aconteceram no governo, ainda a gente tem aí um impacto vindo aí no preço do diesel e no preço do frete marítimo também, né, de container. Inclusive, Ale, acho que é até interessante a gente falar um pouquinho sobre a companhia, que ela foi meio que se colocando em espaços, em vácuos de mercado, né? Então, aproveitava um produto aqui, um outro produto ali, às vezes nem com facilidades entre si, um produto totalmente diferente do outro, e aí essa questão de guerra acaba afetando de forma geral o portfólio. É o que eles vão continuar fazendo, aproveitando esses produtos que são talvez não compatíveis, mas que são buscados no mercado, não tem ninguém para fornecer isso. Essa diversificação, né, de trabalhar com não transgênico. Olha, teve um período que trabalhar com não transgênico foi um desafio e tanto. Era tudo transgênico. Não tinha quase prêmio para esse produto, e para o produtor rural, o não transgênico, ele tem um custo de produção maior. Então, para você incentivar o produtor a plantar e te fornecer esse grão não transgênico, você precisa pagar mais para ele. Só que para isso você também precisa receber mais, né, então, lá fora. Você paga mais para produzir e você cobra menos porque ele é menos eficiente, teoricamente, com produto não transgênico. Exatamente, porque você tem que botar mais herbicida, mais agroquímico quando é não transgênico. Né? Quando é transgênico, você põe menos agroquímico, então o custo de produção fica menor. Então, era um desafio e tanto, mas hoje ele diz que esse mercado está melhorando, que tem um aumento previsto de 45% na compra de não transgênico esse ano para Caramuru. Fiquei até surpresa com esse número. Coisa. Mas ainda assim, é um número muito... 3, 4 milhões de toneladas, sendo que o Brasil produz 180 milhões de toneladas no Brasil. É o nicho, né? É o nicho, mas que eles conseguiram se posicionar. E mesmo assim, eles eventualmente estão desenhando no futuro ir para o mercado de capitais, vender ações na bolsa, é isso? Porque assim, independente dos nichos, né, eles são uma grande processadora de grãos, né, de soja, de milho, fazem alguns produtos fundamentais para a indústria de alimentos, de milho lá no Paraná, e tem também, por exemplo, óleo de soja para o consumidor, tem a marca Sinhá, por exemplo, para o consumidor, é da Caramuru. Então, eles estão em várias etapas aí da cadeia, e a ideia mesmo é diversificar para não ficar tão exposto aí a essas instabilidades do mercado que a gente tem visto hoje, né? Citar aqui um pouco dos investimentos que o Marcos Gêmeo citou, etanol de milho. Está aí em fase de construção, uma usina de etanol de milho em Novo Biratã, Mato Grosso, né, que é uma parceria lá com a Biocem, um investimento de 1,1 bilhão de reais, porém precisa o quê? De funding. Estão aguardando grana, ainda, né? Estão aguardando um financiamento via BNDES que talvez vá sair para esse projeto, né? Começa com 605 mil toneladas de milho, pode até triplicar. Mas o que pode ajudar eles também? O IPO. E aí que nós voltamos àquele assunto do início da nossa conversa, né? Exato. Eu perguntei aí para o senhor, e aí, vai sair esse IPO, não vai? E ele sinalizou que a coisa está começando a melhorar. Olha só. Vamos ver. Caramuru, nós pegamos ali, eu vim realmente para ajudar a empresa a se posicionar, a tentar fazer um IPO, então eu cheguei no final de 2020, início de 2021 a gente começou todo o processo, mas eu brinco que no Brasil não existe mais janela de oportunidade, né? Existia uma frestinha ali, né? E passava algumas, faz 5 anos que não passa nenhuma, esse ano me parece que voltou a ter de novo uma janela e... Pelo que a gente está vendo aí dos bancos, né, o que a gente tem conversado, é que talvez 2027 seja um ano muito promissor aí para essas questões, né? Nessa época, realmente, nós não conseguimos ir, mas nós demos um passo para trás e começamos a fazer algo que talvez deveria ter sido o processo natural, que é começar a entrar no mercado de capitais via dívida, né? E para abreviar a resposta, o que eu sempre tenho dito, a gente está com a chuteira no pé. Sim. Estamos com a chuteira no pé e vai depender muito de como for o jogo, né? E também é sempre uma questão de o mercado convergir para o que o acionista acha que vale a empresa, aí os dois entendendo, né? Acho que existe uma possibilidade. Hoje nós não precisamos fazer, mas se o mercado estiver lá, a gente vai olhar a nossa estrutura de capital, olhar e falar assim, faz sentido, temos projetos para isso, né? Como eu falei, temos projetos, podemos duplicar aí nossa produção de farelo, de nossa moagem, no caso, né? Esmagamento, mas vai acho que depender um pouco de como tiver o mercado, de como tiver essa equação, né? Como os astros estiverem alinhados aí para frente, porque parece que novamente abriu-se uma janela de oportunidade.
Inclusive, a gente tem uma questão interessante. A IPO não é só para fazer parte do grupinho. Ah, não, quero ter ação, bolsa de valores, conquista pessoal da empresa. É para pegar a grana mais barata. Então, você vende uma parte da sua empresa, você coloca essa parte na mão dos acionistas. Eles têm esperança de que eles vão ganhar dinheiro com o teu negócio. Você tem esperança de que vai pegar essa grana, vai conseguir saber investir, vai investir bem esse dinheiro, né, Ale? Quais são os riscos, a que essa empresa está exposta, o que eles estão monitorando talvez, que possa ser alerta para o investidor que vai eventualmente comprar no futuro ações de Caramuru na Bolsa de Valores? Eu acho que assim, empresa do agro, um dos riscos que são aí clássicos é o risco climático, né, que acaba afetando preços de uma hora para outra, risco geopolítico e tudo mais. Mas a gente tem que entender que esse mercado da soja, principalmente, é um dos mercados mais consistentes que a gente tem globalmente, né, em termos de demanda e de oferta. O Brasil como um grande player fornecedor, né? A China como uma grande demandante. Então, assim, digamos que eles estão bem posicionados num mercado que, por mais que a gente sofra com a guerra, a gente pode ver, soja foi o que menos sofreu. Sim. Né? A gente falou aqui de outros setores que foram muitos. O próprio tarifaço teve prejuízo? Teve, mas menos do que outros setores. E vão crescer de um ano contra o outro, com certeza. A gente poderia colocar, talvez, na lista aí, uma dependência de políticas públicas, talvez, que seria um ponto de atenção. Exatamente, porque assim, você processa a soja, você tem esse farelo, exporta, mas você tem o óleo que vira o quê? Biodiesel. E aí você trouxe um ponto mesmo que eu estava esquecendo de mencionar aqui. Obrigado por me lembrar. Não, que isso. Que é a questão do biodiesel. Ele deixou muito claro isso, o Marcos Thieme, que precisa entrar esse B16, né? O presidente Lula outro dia já sinalizou que vai entrar logo. Estava previsto para abril, se não me engano, mas não entrou ainda, né? Não teve ainda a reunião lá do CNPE. Tem que entrar o B16 e ele quer aí que o Brasil fique igual aqueles países que já estão lá no B30, né? 30% de biodiesel no diesel. E isso vai ser fundamental para esse crescimento dessa empresa. Então, o investidor deve olhar bastante também para isso. Demanda por etanol, demanda por biodiesel, porque esses vão ser produtos importantes na formação da receita dessa empresa. Vamos ver se a guerra no Oriente Médio, essa exposição gigantesca que a gente viu do petróleo, força uma transição mais rápida para biocombustíveis, ou se não, isso vai ditar aí o que vai acontecer com a companhia. Alessandra, sempre bem-vinda, minha cara. Que prazer muito tê-la por obrigada. aqui. E obrigado por compartilhar a entrevista com a gente. Imagina, e quem quiser ver completo, tá no CNN Agro, né? E a entrevista completa e também no agfeed.com.br. Obrigada. Até uma próxima, minha cara. Até. Valeu.